perfeita do que é a temporada. Aliás, o Rogério é a pessoa mais apropriada para falar sobre isso. A gente lembra do início da temporada ele criticando a estrutura do São Paulo, falando de cadeiras na piscina, falando de que precisava melhorar. Antes disso, lembra da história de que o Muricy quase vai embora porque os reforços não vinham, né? Existia a possibilidade até do Rogério não renovar. Então foi um começo de temporada onde o São Paulo mostrou ali, olha, não vai ser um caminho tão fácil, né? É claro que o caminho não está sendo fácil também. Se a gente for olhar, contra o Ceará foi difícil também. O São Paulo nos pênaltis também conseguiu passar pelo Ceará. Contra o Atlético no jogo de ida foi muito mal. E nesse jogo da volta fez o que se esperava dele. Muita gente falava de uma linha de 3, de um 3-5-2. O Rogério apostou numa linha de 4 jogadores na defesa, mas foi quase um 4-2-4, porque Alisson e Patrick eram atacantes junto com o Luciano Calleri. E se a gente for contar Igor Vinícius e o Reinaldo, eram 6 no campo de ataque. Era o que o São Paulo precisava fazer para conseguir o resultado. Conseguiu com os 2 gols do Patrick, mas coloca o São Paulo numa final de Sul-Americana, novamente, né? O grande título do São Paulo, o último grande título do São Paulo, considerado pelos tricolores, é o título da Sul-Americana faz muito tempo, e o Rogério era o capitão da equipe como jogador, mas é um ano positivo que também só vai se tornar positivo de fato se o São Paulo cumprir a sua missão no Campeonato Brasileiro. Ainda é preocupante. Mas o torcedor tem que comemorar uma final de Sul-Americana, pode conquistar um título importante e voltar, né, também à Copa Libertadores no ano que vem. Elton, eu concordo com o Rogério quando ele faz a avaliação de que a situação do clube é preocupante. São Paulo está numa fase de reestruturação. Mas se a gente pegar a perspectiva, para mim não era tão ruim como ele pinta. Porque o São Paulo se reforça, traz bons jogadores. São Paulo monta um elenco melhor do que o do ano passado, com mais opções. Tem o Calleri desde o início da temporada. Tem o próprio Rogério, que já começa com um conhecimento maior do elenco, do clube, dos problemas. Então, esse São Paulo, pelo menos na cabeça do torcedor, era para estar disputando pelo menos um título mesmo. A expectativa do torcedor era essa. É um torcedor muito carente de conquistas, o Rogério sabe disso. Desde 2012 não vence um torneio desse tamanho, inclusive venceu a Sul-Americana em 2012. Então, a necessidade do São Paulo era essa. E na Sul-Americana, pelo fato de os times brasileiros terem uma supremacia hoje no continente, eles levam uma vantagem financeira muito maior comparados a concorrentes do Equador, da Argentina, do Chile, fazia com que o São Paulo, desde o princípio, fosse bem cotado na Sul-Americana. A gente já observava que o São Paulo tinha boas possibilidades ali. Na Copa do Brasil, para mim, a única vitória fora da curva foi passar do Palmeiras nas oitavas. Ali o Palmeiras era favorito, mas ainda assim... Mais um fator que prova aí essa boa temporada do São Paulo ou não? Eliminar o Palmeiras no mata-mata? Então, é uma boa temporada do São Paulo, mas com a ressalva importante feita pelo Elton. No Campeonato Brasileiro, a campanha é decepcionante. O São Paulo não tem time nem elenco para estar na parte de baixo. Então, o Rogério trata disso como um mero detalhe. Mas é algo importante. Mas o fato de ter avançado nas Copas não atrapalhou no Brasileirão? Por não ter um elenco tão vasto? Então, na Sul-Americana, o São Paulo passa a primeira fase sem sustos, com um time misto. Rogério mexendo, priorizando o brasileiro. Isso que chama atenção. Se fosse ali, não, São Paulo priorizou a Sul-Americana, voltou todas as atenções para ali e deixou o brasileiro de lado. Mas isso não aconteceu. São Paulo, em alguns momentos, chegou a ter muitos desfalques por causa de problemas médicos. Isso daí, de fato... Copa do Brasil. Tem que lembrar que continua na Copa do Brasil também. Mas tirou um peso, viu, Abel? Tirou um peso. Acho que a classificação para a final da Sul-Americana faz com que o jogo contra o Flamengo, não que o São Paulo vá abandonar o jogo contra o Flamengo. Tem que jogar, competir e brigar, quem sabe, aí por uma vaga na decisão. Mas eu acho que a classificação para a final da Sul-Americana tira um peso que se tornaria bem maior se fosse eliminado pelo Atlético Goianiense e tendo que reverter uma situação favorável contra o Flamengo. Eu acho que tira uma responsabilidade que é enorme, né? E, de novo, é um título que o São Paulo não tem, é o título da Copa do Brasil, mas todo mundo lá, e o próprio Rogério falou, né? Acho que apostou todas as fichas nesse jogo contra o Atlético, que era o jogo mais acessível para que o São Paulo chegasse a mais uma decisão. Passou fácil pela Católica,
nas oitavas. Passou contra o melhor time da primeira fase, que foi o Ceará, e a gente sabia que ia ser um jogo difícil nas quartas, mas na semifinal, quando virou a chave e se tornou o favorito, precisou se provar. E esse momento de precisar se provar é que fez com que o São Paulo ganhasse mais responsabilidade. Tinha mais responsabilidade contra o Atlético Goianiense do que terá contra o Flamengo, por mais que sejam duas camisas pesadíssimas, a gente sabe o momento que vivem as duas equipes. Você quer completar que eu te interrompi? Eu fui indelicado. Não, imagina. Eu também. Não, imagina. Mas, para mim, esse São Paulo despertou um sentimento no torcedor, pelo fato de ter o Rogério, pelos reforços que trouxe, de que poderia conquistar um título esse ano. Para mim, não é algo surpreendente ter o São Paulo numa final de Sul-Americana. Por esse contexto de supremacia dos times brasileiros, de um São Paulo que consegue ter uma forma de jogar bem definida, e o Rogério foi competente ontem ao abrir mão de 3 zagueiros. Ele sabia, o Atlético Goianiense foi até bastante previsível, né? Fez o jogo que todo mundo esperava. Se retrancou. A retranca parecida com a do Corinthians, só que havia uma diferença. O Thuram podia jogar a Sul-Americana, ao contrário da Copa do Brasil. Era uma possibilidade de segurar mais a bola no ataque. O Atlético Goianiense não teve estrutura nenhuma para conseguir levar a bola até o Thuram. Foi um time muito limitado. Final do primeiro tempo foi a única defesa, que eu me lembro. No chute do Thuram, dentro da área. Do Thuram, que ele abafa o chute, né? Não, o Felipe Alves. Foi a única lance de perigo do Atlético Goianiense. A única finalização no alvo no jogo do Atlético Goianiense. Então, um time muito limitado. Mas ainda assim, molhou aí. O São Paulo ofereceu alguns espaços para o Atlético Goianiense que precisam ser trabalhados pelo Rogério Ceni para a final. Contra o Del Valle, um time mais qualificado, um time que tem mais repertório, mais jogadores, o São Paulo precisa ser mais coeso defensivamente. Talvez o Rogério até para esse jogo opte por retomar o sistema com 3 zagueiros. Mas ainda assim, mesmo quando joga com essa linha de 3, esse São Paulo ainda demonstra algumas fragilidades defensivas que, apesar da grande classificação de ontem, não podem ficar escondidas. O São Paulo tem 3 semanas, como o Rogério disse, para trabalhar, para evoluir, porque precisa de um nível melhor do que esse para ganhar, para vencer o Del Valle na final. De qualquer maneira, achei que foi um jogo bom do São Paulo, fez o que tinha que fazer, encontrou dificuldades, apesar de ter feito o gol lá no início, mas depois, até fazer o segundo gol, dificuldades para furar essa retranca aí do Atlético Goianiense. Lembrando que ele perde o Gabriel Neves no primeiro tempo por lesão e entra o Pablo Maia, né? Entrou bem. E inclusive os meus amigos tricolores, vai muita gente para Córdoba, hein? Do São Paulo. Mas me perguntavam sobre esse jogo único. Eu, sinceramente, acho que é uma boa para o São Paulo. Especificamente por causa do adversário, Independente Del Valle, porque se fossem 2 jogos, como era antigamente, ia ter que jogar provavelmente em Quito um jogo. Não sei se seria o da ida ou da volta. Acho que o São Paulo tem melhor campanha, mas enfim. E jogar em Quito, muitas vezes, aliás, a maioria das vezes é um problema por causa de altitude, você leva uma pancada, como o Fluminense levou naquela final de Libertadores, depois, para recuperar no Maracanã foi difícil, ainda conseguiu perder nos pênaltis. Sendo um jogo único, campo neutro em Córdoba, na Argentina, eu acho que é até melhor para o São Paulo, vai ter muito mais torcedor do São Paulo, né? Pelo tamanho da torcida e até por ser mais próximo, né? Muito mais próximo do Equador lá em cima. Antes do Rafa Marques falar também sobre esse São Paulo, o jogo, a temporada, vamos ver o que dizem os corneteiros ou não corneteiros hoje, fãs de esportes, na hashtag... bem, olha aí. Hashtag F360BR. Bom dia, a bandeira do São Paulo no F360BR. É isso aí. Mostramos a bandeira. Temos amigos tricolores aqui no estúdio também. Mas já levei bronca, viu? Nosso editor-chefe verde já falou... quando o Palmeiras ganhar, eu vou levar a bandeira, quero ver se você vai mostrar. Traz a bandeira. Qual é o problema? Traz a bandeira. Doutor Britovski, bom dia. A verdade é que o Atlético Goianiense foi incompetente. Isso. Tremeu. Errando tudo no meio e no ataque, não sabia o que fazer com a bola. Ainda perdeu todas as divididas. Parabéns pela imposição do São Paulo. Vamos ver no Maracanã. Olha a camisa do Dr. Britovski. Já tá chamando. Tá desafiando, hein? Cuidado, o tricolor vem forte. Você acha que tem... Não, Dá não. pra virar?
Para mim, o São Paulo tem de voltar todas as energias agora para o Campeonato Brasileiro, para o Clássico contra o Corinthians e depois já ir trabalhando, planejando para a final da Sul-Americana. Copa do Brasil hoje é mais ir para o Maracanã com o que tiver. Time reserva? Titulares contra o Corinthians domingo? Não necessariamente. Em casa e reserva contra o Flamengo? Não necessariamente, mas se tiver de poupar, que poupe contra o Flamengo, não contra o Corinthians. A situação do São Paulo inspira cuidados no Campeonato Brasileiro, são 5 pontos para a zona de rebaixamento, e aí com essa necessidade agora, são mais 3 semanas de um foco dividido, que o São Paulo vai estar olhando para frente, não pode descuidar no Brasileiro. Então, para mim, o Rogério, na ordem de prioridades, a Copa do Brasil está lá embaixo, porque pela desvantagem que saiu em casa, no Morumbi, é muito difícil reverter contra o Flamengo com a qualidade que o Flamengo tem. Olha, eu penso como você e vi muitos São Paulinos falando algo semelhante ontem, mas tem que manter depois. Se for com o time misto ou reserva e levar uma pancada do Flamengo, não vai ficar criticando o Rogério. E o senhor também, vou cobrar do senhor depois. Não, mas se levar um 3-4-0 no Maracanã, aí não vem falar, mas por que pôs time reserva? Não, mas tem que bancar. Mas depois porque tinha que pôr. Depois de ter tomado 3-1, o placar do jogo de volta acaba sendo irrelevante. Para o torcedor e para o time, é um golpe muito forte perder por 2 gols de diferença em casa para um time que é muito superior. Então, esse não é desistir, o São Paulo vai chegar lá entregando os pontos. Não é por aí. Vai tentar fazer, no mínimo, uma eliminação honrosa. Mas, diante dessa reta final de temporada, de desgaste, se tiver de segurar algum jogador, o Caleri, que o Rogério Ceni tem poupado, é no jogo contra o Flamengo e não no Clássico. O problema é a situação preocupante na tabela do Brasileirão, né? E um Clássico contra o Corinthians não tem como você pensar em, vou com time em reserva. Complicado, não é, Rafa? Diga lá, amigo. Sem dúvida, Abel. Acho que é um dilema que o Rogério Ceni tem que resolver, né? Na verdade, assim, chegamos num patamar da temporada que eu acho que poupar agora jogos decisivos, partidas importantes, não chega a ser uma atitude, digamos assim, inteligente por parte do São Paulo. Eu entendo os argumentos do Breler, mas o São Paulo, para mim, está na disputa ainda na Copa do Brasil. E dependendo da questão da dinâmica do jogo, fazendo um gol cedo, isso pode causar um desconforto ao Flamengo jogando em casa, diante do torcedor, e é um clássico nacional. Nós sabemos como o São Paulo perdeu o primeiro jogo. Perdeu jogando melhor, com muito mais volume, muito mais finalização, enfrentando o Flamengo. E acho que essa empolgação da conquista da vaga para a final da Copa Sul-Americana, ela pode ser refreada, ela pode ser travada. Acho que o São Paulo deveria levar em consideração todos os campeonatos que tem em disputa até o final. A final da Copa Sul-Americana é importante? É evidente que sim, mas o jogo com o Flamengo também é. E os jogos do Campeonato Brasileiro, o São Paulo precisa pontuar na competição nacional, eles também são importantes. Eu peço desculpa ao fã de esporte, porque estamos com uma obra aqui no apartamento de cima. Eu sei bem como é isso, viu, Rafa? Vizinho, Sabemos como é isso. Faz parte da natureza do home office, né? Infelizmente, mas está além das nossas possibilidades, né? Mas o fã de esporte vai entender. O fato é que, em função disso, o São Paulo precisa ter a atenção dividida. Como? Não tem o elenco que o Flamengo tem, não tem o elenco que o Palmeiras tem, é verdade. Mas é hora do sprint final. Ninguém melhor que o Rogério Ceni, por entender os valores do clube e os limites do seu elenco, para tomar as decisões. Eu só entendo que, em tese, com todo mundo em condições de disputar, de jogar, todo mundo deve jogar contra o Flamengo. O melhor São Paulo precisa enfrentar o Flamengo semana que vem pela Copa do Brasil. Para mim, é muito claro isso. E outra, o Breiner falou também sobre a questão do esquema tático, né? Para a decisão lá em Córdoba. Eu vejo o São Paulo jogando com 3 zagueiros, curiosamente, em média, com um pouco mais de posse de bola e controle do jogo. Mas esse São Paulo com 2 meias abertos ontem, que na fase defensiva fechava com um bloco bem baixo de meio campo, esse São Paulo também é interessante no futebol mais direto. Eu acho que existem 2 times de São Paulo, não sei se os amigos concordam ou discordam, dependendo da formação tática. São 2 modelos diferentes, mas igualmente capazes de produzir em nome do time. É claro que o futebol do São Paulo, quando joga com linha de 3, parece um pouco melhor, controla mais o jogo. Só que esse time de ontem foi muito rápido, foi muito incisivo. E também pode ser um expediente interessante para os jogos decisivos daqui até o final da temporada.
Abel, Rapaz, isso aí é um rodeio? você sabe ou é que uma o- obra? você sabe que é o um Rafa- boi que tá aí na sua casa? não, você sabe que o Rafa, ele mora Não, é próximo aqui em ao cima, não é Maracanã. aqui em casa, é aqui em cima. Ele mora próximo ao Maracanã, então provavelmente o Maracanã já está sendo preparado para os jogos da semifinal da Copa do Por Brasil. isso que ele tá pedindo de São Paulo completo. É, exatamente. E aí o William Tavares, inclusive, tá próximo lá, mostrou foto na praia. O Rafa, como mora próximo ali do Maracanã, tá pensando. O Maracanã já está sendo preparado aí para os jogos decisivos do fim de semana. Já que o Rafa tá com esse barulho de obra na casa dele, eu vou confundir ainda mais, vou mexer ainda mais com a cabeça do Rafa, perguntando para ele, porque o Rafa acaba de defender que o São Paulo tem que ir completo. Jogo de quarta-feira. Rafa, é o seguinte. Olha lá, olha o boi lá. Alguém da fisiologia do tricolor chega e fala para você. Você é o técnico. Jogamos um jogo desgastante quinta-feira, né? Com pressão, com emoção, enfim. Com necessidade de gol até o último minuto, decisão nos pênaltis e tal. Domingo, outro jogo desgastante, clássico em casa, tendo que vencer para subir na tabela, situação complicada. Quarta-feira, não dá para pôr todo mundo, Rafa. Vai pôr todo mundo? não, Como é que faz? E coloca um parêntese aí. Não, se a O Corinthians fisiologia- vai jogar a Copa do Brasil também. Sim, diga lá, Rafa. Se a fisiologia disser que os jogadores estão em viés de contusão, alguns jogadores estão com desgaste muscular e através de exames hoje em dia você pode prever ou pelo menos imaginar uma possibilidade mais remota, mais recente para que algum jogador se machuque. Existem exames muito específicos, detalhados que trazem esses dados. Se a fisiologia recomendar que não jogue, a fisiologia precisa ser ouvida. Eu sempre sou a favor da ciência, sou 1000% a favor da ciência e a fisiologia é um estudo que veio para trazer bem para o futebol. Então, se a fisiologia do São Paulo disser, Ceni, jogador A, jogador B, jogador C, esses aqui não podem jogar, não joguem. Você, como um grande oráculo da imprensa esportiva brasileira, Abel Neto, já esperava essa sua pergunta. E eu digo a você que eu acho que se a fisiologia disser para não escalar, não escala. Mas se não houver nenhum tipo de restrição de ordem clínica ou física para os jogadores, eu acho que o São Paulo, nessa reta final, faltam aí 50 dias para terminar a temporada líquida no futebol brasileiro. 55 dias, eu acho que o São Paulo tem que ir com o que tem de melhor sempre. Gostei do oráculo da mídia, da imprensa brasileira. Ele te elogiou, só pra você... É, né? Não é um palavrão, não, né? Ele te elogiou. Posso ficar tranquilo? Não, o Pode ficar oráculo é tranquilo. bom, é bom. Bom. Tô feliz, então. É para não chamar de ombudsman, porque isso aí é do Celso Zelt. E está feliz também o torcedor tricolor com a decisão nos pênaltis. E temos uma tela para falar de pênaltis, porque o São Paulo passou também na Copa do Brasil pelo Palmeiras na decisão por pênaltis. Foco na missão. São Paulo em disputas de pênaltis nesta temporada 2022. Foram 3, com 3 classificações. Ah, teve aquela contra o Ceará também, Sim. que o Elton falou agora há pouco. 16 cobranças, 12 eles fizeram um gol. Aproveitamento em cobranças, 75%. Palmeiras pela Copa do Brasil e Ceará e Atlético Goianiense pela Sul-Americana. Será que tem alguma influência aí do professor Rogério Ceni, que era um monstro nas cobranças de pênaltis e às vezes também nas defesas, não só cobrando como O defendendo? Felipe Alves fez defesa contra o Ceará, mas não pegou nenhuma ontem, mas foi em todas. E essa cobrança aí do Baralhas também, né? Essa do Baralho, até ele essa ficou foi- até com vergonha, escondeu o rosto ali. Essa foi do Baralhas. Mas no mesmo, chute do acabou. Léo Pereira, o Léo Pereira tira muito porque o Felipe Alves espera e cai pro canto, cai certo. Então o Léo, talvez percebendo que o goleiro foi, ele quis tirar demais e acabou batendo para fora. Mas o Felipe Alves, para mim, passou mais segurança que o Jandrei. Foi muito pouco acionado, a única defesa foi na saída de gol, abafando o chute do Thurim dentro da área. Mas o Felipe Alves, ele não sai do gol, ele não arrisca tanto como o Jandrei, em saídas de cruzamento. E o São Paulo vinha sofrendo demais com essas bolas. O Jandrei estava se Aliás, o segundo gol do Atlético Goianiense lá em Goiânia, Sim. uma saída, não foi pelo alto, foi pelo chão, mas foi uma falha feia do Jandrei, né? Então, e o Felipe Alves, ele é um goleiro reconhecido por jogar com os pés, ele tem essa virtude, mas ontem ele estava quebrando lá na frente, ele estava tentando lançar e não arriscou nem mesmo em saída de bola. Então, para mim, a orientação do Rogério
foi muito clara. Vamos fazer o simples, hoje não é dia de correr riscos, hoje é um dia de ser mais seguro. E o São Paulo foi em todos os sentidos. Por mais que eu tenha ressaltado que o São Paulo ainda deu algumas brechas, o Atlético Goianiense teve 2 escanteios praticamente seguidos, cabeceando no primeiro pau e praticamente sem marcação do São Paulo. Teve 2 viradas de bola pelo lado esquerdo, pegando a defesa do São Paulo desguarnecida. Então, ainda são problemas que o Rogério precisa corrigir, mas já foi um time, pelo menos, um pouco mais sólido. E esse jogo direto que o Rafa citou tem muito a ver com essa formação mesmo. Você colocar 2 jogadores abertos, o Alisson pelo lado direito, o Patrick pelo lado esquerdo, reforçando as laterais, faz com que o São Paulo consiga chegar sempre com 3 jogadores dentro da área. Sempre que o São Paulo tinha a opção de cruzar, tinham 3 lá dentro. Isso bagunçou a marcação do Atlético Goianiense e pode ser um trunfo até de variação de jogo. Mesmo que o Rogério não saia jogando com o Alisson ou eventualmente queira retornar com o Igor Gomes na final, acredito que seja muito difícil. Para mim, o Patrick... Eu ia te fazer essa pergunta, hein? Porque o Igor Gomes vinha sendo muito criticado já faz tempo, né? Por parte da torcida do São Paulo, ou por muitos são paulinos. O Rogério Ceni sempre defende o Igor Gomes pela função tática, pela entrega que ele tem, mas os torcedores sempre querem mais de um jogador que é um meio atacante do São Paulo Futebol Clube. Eles querem que o cara finalize, que o cara participe de jogada de gol e que não ajude só na recomposição, né? Aí ontem não jogou o Igor Gomes, o São Paulo, porque estava suspenso. O São Paulo fez um jogo muito bom. Você acha que volta o Igor Gomes? Não, acredito que não. Ele vai continuar sendo utilizado. O Rogério certamente não vai abrir mão, porque por mais que não tenha jogado bem recentemente, o Igor Gomes tem as qualidades que o Rogério aprecia. Muita movimentação, mobilidade, mas para mim o Patrick não pode sair mais do time. Não só pela função tática que ele cumpre, por dar mais força ao ataque e também a recomposição pelo lado esquerdo, mas pelo fato do espírito. O que o Patrick agrega para esse time de luta, de vibração, de olhar para esse cara e ver que ele tem fome de decisão, que ele é jogador para esse tipo de partida, não consigo pensar no São Paulo sem o Patrick no time titular para a final. Para mim, o São Paulo tem que incorporar justamente esse espírito, essa entrega que o Patrick teve ontem. Até no final do jogo ele fala, eu dei mais do que eu poderia. E é isso que o torcedor esperava ontem. O São Paulo se doando e o Patrick realmente foi o cara do jogo, não só pelos 2 gols, mas pelo que ele demonstrou ao time que é necessário fazer nesses momentos. O Pantera, o guerreiro de Wakanda, Patrick. Me lembram aqui os amigos palmeirenses entusiasmados. Estão com a camisa do tricolor hoje, viu? Estão com a camisa do A bandeira tricolor. tá lá em cima com ele. Então, o Patrick fez os 2 gols, fez um bom jogo. O Alisson faz o cruzamento pro primeiro gol, né? Não estava tão bem na partida, mas taticamente cumpriu uma função importante. Pode colocar uma fumacinha aí na cabeça do Rogério Ceni para ver o que ele vai fazer, principalmente nesse jogo decisivo, né? Dia 1º de outubro, não é isso? Dia 1º de outubro em Córdoba. O que nós temos que você falou aqui no meu ouvido agora há pouco? Ah, exatamente. Então vamos ouvir o Pantera. Aí eu já toco a bola pro Rafa. Vamos lá com o Patrick. Tenho me saído bem, né? Nesses jogos importantes. Fico feliz. Hoje, para mim, foi uma noite mágica colocar a equipe do São Paulo, depois de muito tempo, numa final de uma competição internacional. Tem um grande valor. Então, eu fico muito feliz e, como eu disse antes, a gente tem mais um desafio e eu, se Deus quiser, pretendo ajudar da melhor maneira possível, se tiver disposição. Artilheiros do São Paulo nessa temporada, o Caleri é o artilheiro com 20 gols e 52 jogos. Luciano, 17 gols em 45 jogos e o Patrick aparece na 3ª posição. Lembrando que várias vezes não é titular, também teve alguns jogos fora por lesão, mas já tem 8 gols com os 2 de ontem em 40 jogos. E depois o Nestor, 8 gols em 49 jogos. Rafa Marques. E aí é o seguinte, eu elogiei os amigos tricolores nossos aqui do estúdio, o Viola, nosso cameraman, nosso auxiliar, o Axel, porque ontem de manhã já estavam com a camisa, hoje trouxeram a bandeira, mas se fosse tricolor mesmo e criativo, teria que ter vindo com aquele bigodinho do Patrick. Quero ver se eles vão fazer isso. O Axel tá perto, hein? O Axel tem bigodinho. Rafa, queria te ouvir sobre o Patrick, Igor Gomes, decisão por pênaltis. Tá com você a bola, amigo. Então, Abel, Breler e Elton, na verdade o que a gente viu ontem foi mais uma vez uma imposição de uma camisa acima de tudo.
Eu entendo os pontos que o Breyer colocou em relação à dinâmica do São Paulo, mas não existe time que precisa atacar que não corre risco. É imperioso do futebol. O futebol é um jogo de ação e reação. Essa frase é do Oswaldo Oliveira. E é disputado no mesmo espaço físico. É diferente do vôlei, que cada um joga de um lado da quadra, por exemplo. O basquete e o handball se assemelham mais ao futebol nesse sentido. Você tem um espaço comum aos dois times. E aí, se você está atacando muito, se você está produzindo muito, São Paulo deu 29 chutes a gol. 29 chutes a gol é quase que um chute a cada 3 minutos. Eu acho isso muito importante, muito interessante. Denota a superioridade do São Paulo. 60-40 em posse de bola, 86-75% de eficiência na troca de passos. Eu gostei do jogo do São Paulo, mas é claro, vai ter um escanteio, vai ter um contra-ataque, vai ter uma bola parada, que o São Paulo vai correr riscos. Não existe um time que ataque e não corra riscos. Isso vai acontecer sempre. Agora, especificamente sobre o meio-campo, eu lembro quando o Patrick foi contratado, nós debatemos isso aqui no programa, salvo engano. E eu disse o seguinte: eu admiro o jogador de jogo grande. Eu gosto daquele jogador que talvez não faça muita diferença na média da temporada, mas em jogos decisivos ele vai imprimir uma transpiração, uma dedicação, uma entrega maior do que a média dos seus colegas. Esse é o Patrick. Já era assim no Internacional. Nós vimos na melhor fase do Inter, nas mãos do Abel, em outros momentos também, como o Patrick era útil à equipe na desenvoltura do jogo, nos tempos do Odair Hellmann também. Então eu gosto desse jogador, acho jogador importante ter no time. E não dá para sair mais. O Igor Gomes tem mais recursos técnicos, o Igor Gomes é um jogador mais refinado, mas o São Paulo precisa, penso eu, nessa reta de final de temporada, de intensidade e competitividade. E isso hoje o Patrick entrega mais. Realmente chamava atenção demais aquela dupla que ele fez com o Edenilson no Internacional. Os melhores momentos do Internacional nos últimos anos tiveram o Patrick como um dos destaques, né? Melhor contratação do São Paulo no ano, Elton? Olhando do ponto de vista de entrega em campo, é a melhor contratação. E demorou um pouco, né, para entregar, inclusive. Se esperava do Nicão muito mais no departamento médico do que necessariamente no campo. Mas o Patrick, ele consegue ser, como disse o Rafa, decisivo. E ser decisivo para um São Paulo que precisava de um vestiário mais encorpado e de alguém dentro de campo que chamasse a responsabilidade. O Calleri é esse jogador também, claro. Mas o Patrick, o Calleri não faz sozinho. O Patrick é o jogador que o Calleri precisava muitas vezes e eu acho que ele consegue ser. Mas ontem, Abel, o Patrick foi decisivo, mas é importante destacar 2 jogadores nesse jogo contra o Atlético Goianiense. Que, aliás, o Atlético Goianiense é grande, não consegue segurar resultados. Foi assim contra o Corinthians e contra o São Paulo a mesma coisa. Mas o Corinthians foi pior, assim. Foi pior. A característica, né? Porque foi um atropelo. Mas não tira o mérito do que fez o São Paulo. Primeiro, o Léo, que para mim faz uma temporada muito boa dentro das possibilidades do São Paulo. Muitas vezes como lateral, muitas vezes como ala e ontem como zagueiro pela esquerda, numa linha de 4, porque ele era muitas vezes zagueiro numa linha de 3 pela esquerda. E o Igor Vinícius. O Igor Vinícius ontem, inclusive, defensivamente, foram 7 desarmes e 3 interceptações. E participação no jogo ofensivo também, porque o São Paulo jogou no campo do Atlético. O Igor Vinícius ontem foi fundamental também, por muitas vezes fazer uma linha de 3 e o Reinaldo ter liberdade para atacar, para jogar na frente. Então acho que taticamente ele pode ser aquele jogador contestado de não ser aquele lateral que vai à linha de fundo, que faz jogadas ofensivas. Muitas vezes é apenas uma opção para o Rafinha, mas ontem ele foi muito importante. O recorte desse jogo contra o Atlético também é importante para o Rogério perceber que muitos desses jogadores podem ser potencializados dentro de um jogo coletivo, e eu acho que ele ontem foi muito importante. E dos reforços que o São Paulo contratou no começo da temporada, o Patrick foi o único que realmente vingou. O único que tem entregado para o time com gols, com regularidade. Começou mal de fato, porque não estava com a forma física ideal, e ele depende muito do físico para fazer o seu jogo. Mas depois que encaixou, mesmo como reserva, é um cara que sempre entra e faz algo diferente. E os outros reforços, Rafinha, por exemplo, ainda muito aquém do que poderia agregar, não só em termos de experiência, mas de um jogo diferente pelo lado direito. Nahuel Bustos e Ferrarese, que chegaram agora ainda com pouco tempo. O Galopo também, até para mim entrou bem, dando mais opção de finalização para o São Paulo, mas ainda não aconteceu. Teve uma finalização perigosa no finalzinho do jogo dele, passa raspando a trave.
E o gol do pênalti, né, o último. E o Nicão, que foi talvez a principal o principal reforço, agora se machucou, tem tido dificuldade de adaptação, até mesmo física. Então, para mim, o Patrick foi o único reforço do São Paulo que vestiu a camisa, se identificou com o clube e realmente tem entregado em campo. São muitos reforços do São Paulo. São Paulo contratou muita gente, deu uma encorpada no elenco. Mas ali no campo, ninguém deu resultado como o Patrick. Falamos dos reforços, vamos falar um pouquinho dos miúdos, como diz o Vitor Pereira, né? Mas da galera da base do Tricolor, que eu lembro que semana passada cornetamos aqui, porque jogaram mal realmente, né? Ainda perguntei, o que aconteceu com o futebol do Nestor, do Pablo Maia? O Diego também foi mal no último gol do Léo Pereira, lá em Goiânia. Ontem foram bem, você inclusive elogiou a entrada do Pablo Maia, não foi, Breyer? Sim, o Pablo Maia entra bem. O Gabriel sai e gera até uma apreensão no torcedor, porque estava bem, numa boa rotação, acelerando a saída de bola. Mas o Pablo Maia, algo que se pede muito nele, que é uma dinâmica maior. Acelerar mais o jogo, não dar 2, 3 passos com a bola. Ele ontem entendeu que o jogo era para isso, não era para ficar encerando muito. Foi um jogador muito objetivo. E esses jogadores do São Paulo vão oscilar, natural, ainda mais com um time ainda em fase de consolidação. Mas são ótimos valores que o São Paulo tem. E até mesmo o Igor Gomes, no lugar do Rogério, não desistiria dele. Tenho certeza que o Rogério não vai fazer isso. Porque é um jogador que tem virtudes, pode se recuperar, mas agora, no curto prazo, o momento é do Patrick. E o melhor dele saiu, grande fase o Igor Gomes com o Diniz. Com o Fernando Diniz, né? Naquele São Paulo que liderou o Brasileirão. Se eu não tiver enganado, né? Jogador técnico, né? Melhor fase dele no São Paulo, não foi? Jogou de tudo, né? Jogou de lateral, jogou de volante, jogou de meia. O melhor dele saiu, né? Inclusive já fez gol em Europa League, que foi o Marquinhos. Hoje Ontem, tá no né? Arsenal. Não foi ontem pelo Foi Arsenal? Mas eu acho que é o que o Breyer falou. Eles só vão, e isso vale para o Igor Vinícius, como eu falei, potencializar suas qualidades quando o jogo coletivo estiver mais coeso. O São Paulo não consegue muitas vezes repetir equipe, o elenco muito curto, já foi uma reclamação do próprio Rogério Ceni. Eu acho que quando o time estiver encaixado, a gente vai ver aí 2, 3 jogadores se sobressaindo. Talvez não como o torcedor do São Paulo esperava, né? De serem jogadores aí acima da média, que eu acho que há muito tempo o São Paulo não consegue produzir. Mas dentro de um jogo coletivo, que é o que o Rogério tem procurado, a gente pode ver aí, quem sabe, nessa reta final de temporada, alguns talentos aparecendo, né? Que vai ser importante até o final do ano. Nestor se recuperou. Não é esse jogador, né, Elton? O cara que decide jogos, que é o super craque do meio campo, mas alguém muito útil, tem sido mais regular. E ontem, para mim, fez uma partida corretíssima. Uma partida com disciplina tática, uma partida com inteligência, com dinâmica. E é isso, muitas vezes cria-se uma expectativa de um jovem, de um talento que a gente consegue perceber no campo, de que o cara vai estourar muito rápido. E alguns têm diferentes níveis de maturação. Mas o São Paulo, mesmo que não seja para vender, para ganhar dinheiro, como ganhou com o Antony, como ganhou com o Marquinhos, tem jogadores para darem muito retorno técnico no longo e no médio prazo. Aqui no F360 não existe a palavra ansiedade. Não. Hoje é dia 9 de setembro e eu pergunto, pro dia 1º de outubro, há favorito? São Paulo, Independente Del Valle? Joga essa pro Rafa, que ele tá lá com a... Jogar pro Rafa enquanto você vai pensando aí. Com os sons da natureza. O berrante, tá com o berrante. Eu confesso verdade, que eu não tive a oportunidade de assistir a um jogo do Independente Del Valle. Não sei se alguém aqui assistiu. Mas enquanto a gente pensa... Eu vi o compacto. Ah, então, Rafa, segundo é o jogo. melhor. Você é o melhor para falar. Fala aí, Rafa. Então, o Del Valle é um time interessante, Abel. É um time que tem, engraçado, preserva um DNA muito peculiar do clube, né? Porque a gente não vê isso no Bastão de Guayaquil, a gente não vê isso em outros times equatorianos. Até dá para dizer, numa discussão mais ampla, que hoje o Equador seria uma espécie de terceira força clubística na América do Sul, depois de Brasil e Argentina. Mas o Del Valle tem um futebol próprio, lá sedimentado pelo Miguel Ángel Ramírez, que parece que quem vai assumindo a equipe vai desenvolvendo dinâmicas de jogo parecidas. É bem verdade que o adversário, o Melgar, é fraco, é um time pesado. O Del Valle venceu bem os 2 jogos, 6-0 no agregado. Eliminou o Inter, numa fase que o Inter estava ainda se
se reestruturando, como disse o próprio Mano, né? Desesculhambando. Chegou lá, pegou tudo bagunçado, também, desesculhambou o Inter. É muito fácil também, né, Elton? É muito fácil a vida do técnico que chega e diz que tá arrumando o que o outro deixou de ruim, né? Bacana, e assim vive o futebol, e assim evolui, né, a função técnico de futebol no Brasil. Mas, dito isso, então o Melgar é um time pesado, é um time de pouca mobilidade. Eu acho que isso acaba, de certa forma, tirando um pouco da percepção de imponência do Del Valle. Mas a gente tem que ser justo com o que a gente viu e dizer isso para o torcedor de São Paulo que nos assiste nesse momento, o fã do esporte. O Del Valle, como equipe, me parece mais organizada. Agora, é jogo único, né? Jogo único, a gente sabe que tudo pode acontecer e eu respeito muito a camisa do São Paulo Futebol Clube. Ninguém ganha a quantidade de títulos que o São Paulo ganhou através das décadas sem méritos. Então, como dizem daquele time que o William Tavares e o Fábio Sormani, os dois torcem para esse time, muita gente fala que tem o DNA ofensivo do Peixe, tem um DNA do Independente Del Valle, é isso? O Rafa, é um DNA ofensivo também? É um time que gosta da bola. Eu não diria 100% ofensivo, é um time que gosta da bola. É um time que, quando tem a bola, trabalha bem coletivamente. É um time que ataca com muita gente. O São Paulo vai ser testado nesse jogo decisivo em Córdoba. Então, enquanto organização coletiva, o Del Valle tem mais. Isso precisa ser dito. Então, se é para apontar um favoritismo, eu vou dizer que é o Del Valle, mas sem muita convicção. Porque, repito, a final em jogo único pode perfeitamente contemplar o título para o São Paulo e tomara para o futebol brasileiro que o São Paulo ganhe mais uma vez. E até pela campanha, o Del Valle vem de Libertadores. O único jogo que não vence no mata-mata é contra o Lanús na volta na Argentina. Então, é um time muito respeitável, um time que tem força coletiva. Tem o Lautaro Dias, que marcou 2 gols contra o Melgar. Jogador que se movimenta muito, pode causar muitos problemas para a defesa do São Paulo. São Paulo, nessas 3 semanas, precisa evoluir coletivamente para ter mais chances contra o Del Valle. Pois é, então terminamos assim o assunto São Paulo Futebol Clube na grande decisão da Sul-Americana com a nossa homenagem. Obrigado ao Axel, ao Viola. Ô, Abel, Trouxeram a bandeira. O Elton pode te ajudar a estender a Por favor, bandeira aí. aqui. O Elton é um verdadeiro tricolor. Agora sim o bandeirão do São Paulo. E a gente vai fazer um rápido Afinal, intervalo. Tricolor é tricolor em qualquer parte do mundo, né? É. Isso aí. Amigos palmeirenses, corintianos, santistas, não fiquem com ciúme, com inveja. Pode trazer a bandeira que a gente mostra num momento, né? Um momento de Oportuno. Momento oportuno. Flamengo, Atlético Paranaense, a camisa, Cruzeiro. Em novembro eu vou trazer uma bandeira. Você vai trazer? A gente mostra. Novembro. Mas tem que Mas ter um espera assunto acabar. forte. Por exemplo, chegou na final. Nós mostramos aqui. Aí vai ser difícil. E é o seguinte, daqui a pouco a gente volta, mas antes, dê uma olhada aí A na minha tá atração pegando do poeira aqui. Resenha. O goleiro Cássio, do Corinthians. Não jogou no tricolor, mas também brilha. Na minha opinião,